Estamos de volta com o nosso terceiro episódio aqui do Jumpcast. E eu não quero prolongar mais essa introdução, porque vocês já sabem de tudo. Mas eu queria que a gente voltasse e continuasse exatamente onde a gente parou. A gente estava falando a respeito do momento que você estava passando ali juntamente com o pastor no hospital. E vocês estavam contando algumas experiências que vocês tiveram. Você contou uma, mas eu queria que você, Felipe, contasse uma experiência que foi forte para você, ali juntamente com o pastor. Bom, acho que teve várias, né? Acho que uma delas foi 12 dias com um pastor sábio como esse. A gente conversou muito, né? Muito legal, porque acho que eu cheguei lá no 8º dia, mais ou menos, depois de uns 5 dias ele já estava conseguindo conversar, né? E aí a gente conversou demais, então, nossa, tantas coisas. Você teve atendimento pastoral pro resto da vida. Exato. Já tá zerado. Exato, então isso foi muito bacana. E conversas de amigo, assim, também, né? Isso foi muito legal. Eu acho que uma coisa legal de falar, assim, é que nesse período todo, às vezes a gente fala, não, né? Todo momento ali a gente ficava orando, falando em línguas e tal, aquela coisa espiritual. E não, né? A gente ficava assistindo filme junto, né? Pô, que legal assistir filme com o pastor. Eu mandei uma mensagem pro Ravi, falei, Ravi, que filme o pastor gosta de assistir? E o Ravi falou, o pastor gosta de filme de faroeste, né? Olha aí. E aí eu já fui sugerir, porque eu fazia de tudo ali pra colocar ele pra cima, distrair e tal. E aí eu falei, pastor, esses filmes aqui, qual que o senhor gosta? Né? E todas opções de faroeste. E é muito, muito legal, porque o pastor, sabe, parecia criança assistindo filme de faroeste, assim, não piscava, muito interessante, ele gosta muito de filme. Que top isso. Uma curiosidade. Me perdoa, viu, pastor, você me perdoa por ele ter falado isso, quando ele falou, perguntou pro Ravi, que filme que o Ravi sugeria, eu já imaginei que você ia falar que o pastor tava assistindo Mazzaropi, velho. Desculpa aí, viu, meu pastor? Tranquilo. Mas eu vi muito Mazzaropi também. Eu falei, caramba, o Felipe assistindo Mazzaropi com o pastor lá no hospital. Mas você assistiria também, era um né? faroeste. Com certeza. E a gente assistiu uns um pouco mais antigos, né? Que legal. Qual era o nome do ator mesmo? Aquele ator um pouco mais antigo? Nesse momento eu não estou lembrando do nome dele, não, mas eram bem antigos. Mas foi Que muito legal, bacana esse que momento, top. né? De assistir filme junto, né? Um futebol, o pastor gosta muito de assistir futebol também. Legal, então colocava meu. alguns jogos internacionais que ele gostava. E aí o dia passava muito rápido. Sim, Exatamente. uma boa companhia, né, pastor? Aí Depois o dia a gente passava mais rápido. orava, Top. Além ele de- cantava, tocava. Além dessas experiências espirituais, que teve várias, e a gente pode contar bastante, mas essa foi muito bacana. Esse pastor, homem, né, mesmo, Sim. pessoa comum, sabe? Tava ali, Gente. gente, né, que tinha necessidades e amigo. E assim, uma coisa que me marcou demais é que a gente ficou 12 dias, 24 horas juntos. E a pessoa realmente incrível que ele é, sabe? Num momento tão complicado. Todas as pessoas que entravam naquele quarto, todos os profissionais, ele agradecia. Obrigado. Coisa linda. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado pelo que você está fazendo por mim. Todos, desde a limpeza, sabe, ele tratava todo mundo igual, assim, sabe, desde o médico, não era só quando chegava o médico que ele agradecia, não, o cara da limpeza, obrigado por você estar limpando o meu quarto, e ali, até naqueles primeiros dias de dificuldade de falar, sem falar, ele tentava contar alguma experiência, alguma coisa de Deus pra pessoa, testemunhar, né? exato, assim, sabe, falava que ele era pastor pra todo mundo, assim, e falava alguma coisa da palavra de Deus, queria saber da vida das pessoas, e o interesse, sabe, por gente, aquele Sim. pastor... É o coração de pastor, né? Aquele pastor humano, que legal passar 24 horas, 12 dias com ele. Foi algo que nossa, foi muito bom. E ver que é de verdade, né? Exato, Aquilo que a gente exato. às vezes vê um pouquinho é de verdade. Exatamente, e assim, ele ali com aquele catéter de alto fluxo, com 50 litros de oxigênio, totalmente... Você tem que ficar com, né, com raiva, incomodado. E assim, ele ali, claro, né, não é bom pra ninguém, mas no tratamento das pessoas, isso que mais foi legal, assim, sabe? Ele poderia tratar as pessoas mal, porque ele estava desconfortável, mas todos que entravam naquele quarto, tiveram uma experiência com um pastor,
sabe? Mesmo ele ali estando impossibilitado de exercer. Então, isso para mim foi bem marcante, sabe, E Jéssica? é uma inspiração pra Demais, gente, né? Que legal. demais. Agora a gente tem um outro pastor aqui na mesa também. Vocês já estão cansados de conhecer ele, mas a gente está aqui com o pastor Israel, que é o pastor aqui do Jump, dos jovens da nossa igreja. E ele está acompanhando a nossa bancada de hoje para continuar esse papo com o Meu nosso Deus. pastor. Diga aí agora, Não, o que você quer perguntar pra esse homem? tá muito interessante a gente ouvir sobre o nosso pastor, né? Essa experiência que o Felipe teve de ficar com ele, eu tenho certeza que foi algo incrível, marcante pro resto da vida. E eu tenho algumas curiosidades, pastor, que sei que o Felipe ficou com um homem de verdade lá naquele hospital, todos aqueles dias, mas eu sei também que tem um homem que é cheio do Espírito Santo, cheio de Deus e que anseia por ouvir a voz de Deus a todo momento e falar com Deus. Queria que o senhor contasse para nós como foi essa experiência de estar com Deus nesses dias lá no hospital, que eu acredito que o senhor tenha algo a acrescentar nas nossas vidas aqui. É bem interessante, Israel, porque eu passei 12 dias, os primeiros 12 dias, eu não ouvi Deus. Meu Deus. Eu orava e aquilo mexia muito comigo, porque quando você está acostumado a ouvir a voz de alguém e você passa algum tempo sem ouvir aquela voz, imagine você que é casado com Lília e de repente, por uma razão de muita dificuldade, você passa um tempo sem ouvir a voz de Lília, né? E muito mais quando você não tem aquela pessoa e você sabe que nunca mais vai ouvir. E quando eu estava naquele momento, ali na cama, sem poder falar, eu orava por dentro e eu me perguntava muitas vezes por que Deus não estava falando comigo. Meu Deus. E muitas vezes vinham pensamentos e o primeiro pensamento você não domina, mas o segundo você domina, né? Vieram algumas condenações e eu repreendia no meu silêncio, né? Sim. Então durante 12 dias, porque quando você tem uma comunhão com Deus e você está sempre ouvindo Deus, é muito gostoso e de repente você passa num momento mais difícil da sua vida, numa cama, sem poder falar, sem poder levantar nem o celular, e você não escuta aquela voz que você está acostumado com ela, que te traz paz. Aquilo me trouxe uma inquietação, mas não me deixou ansioso. Ai, que legal. E eu me lembro que Isso. exatamente no 12º dia, quando estava mais difícil, né? Estava naquele pico, eu acordei cedo, como sempre acordava, e de repente eu ouvi Deus falando comigo. Aquilo foi muito forte, e eu comecei a chorar. Uau. Ele estava dormindo, e eu chorando. A moça entrou para colocar a medicação. Ela perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. Eu disse, não estou sentindo nada. Também não quis entrar em detalhes para não perder aquele momento. Uhum. E eu ouvi muito claro Deus falando comigo. Eu já tinha ouvido essa frase, mas não dessa forma que eu ouvi Deus falar. Eu ouvi Deus dizer assim: esse é o primeiro dia do resto da sua vida. Amém, pastor. Aquilo me deu uma força muito grande. Aleluia. E ele disse, aquela médica que eu coloquei com você, ela está aqui para mudar seu destino. Aleluia. Quer dizer, eu podia ir para um caminho, Deus colocou aquela mulher ali para fazer. Ela é uma médica espetacular, doutora Vívia, né? Então naquele dia foi muito forte. Então quando Felipe acordou, né, tomou café, eu estava ainda chorando, ele ficou lá quieto assim, e a médica entrou, a minha médica. E quando ela entrou, ela me viu ainda chorando e ela perguntou se eu queria conversar. E eu disse que queria. Aí ela sentou na cadeira que eu ia sentar depois, que até então não estava sentando. E ela pegou na minha mão assim com muito carinho e disse, vamos conversar. Aí eu comecei a falar. Aí eu disse para ela, né, que eu estava há 12 dias sem ouvir Deus e aquilo para mim era muito difícil. Não ouvi Deus, mas que naquele dia pela manhã eu tinha ouvido Deus dizendo para mim que aquele era o primeiro dia do resto da minha vida e que ela tinha sido colocada para mudar meu destino. E eu vi quando ela apertou minha mão assim, os olhos dela encheu de lágrimas, ela disse, isso é muito forte, desse jeito, né? E aquele era o dia que se eu subisse o oxigênio, eu iria para o tubo. Aquele era o dia crucial, né? Que
Meu Deus. Bruno teve uma percepção na empresa, né? Ele ouvia saturação, saturação, saturação. Aí o que é que ele fez? Ele levantou o povo para vir para aqui orar. Foi naquele dia que aconteceu todo aquele reboliço, né? Mas eu disse para ela isso, e naquele dia eu fiquei muito em paz, fiquei muito tranquilo, né? Com aquele fato que aconteceu. Se eu voltar a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Foi maravilhoso para mim, foi muito importante. A gente não tem como ter a noção de que é viver 12 dias sem ouvir a voz de Deus, porque você numa situação de enfermidade extrema, e você sem ouvir a voz de Deus, você cria, como o pastor falou, uma confusão, né, dentro de si, né, pastor? Vem um pensamento ruim a todo instante, mas graças a Deus pelo homem que o senhor é que combateu isso, e a gente estava aqui segurando as pontas mesmo. E sabendo quem o senhor é, pastor, e sabendo de todas essas dificuldades que o senhor passou, a gente aqui na igreja tem um time maravilhoso, extraordinário, que segue os seus passos e os seus exemplos, a excelência que o senhor tem. E o senhor sendo, me perdoe dizer assim, um senhor pastor cheio de experiência, cheio de sonhos, de visões, com certeza deve ter alguns sonhos aí no seu coração que o senhor deseja realizar para o reino de Deus, para a nossa vida, para a igreja de Deus, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Queria que o senhor compartilhasse sobre os seus sonhos com a gente, né, Felipe? Eu acho que só completando, acho que é muito legal essa questão do sonho, e pegando isso que o senhor viveu, é impossível uma pessoa, passando uma situação como a do senhor, não pensar na morte. Como o senhor falou, segundo o pensamento o senhor controlava, mas um ser humano passar por aquela situação é impossível não pensar. E o senhor sempre fala muito que quer viver até os 97 anos. 96 anos. Qual que era o sonho que, quando esse pensamento de morte vinha, qual era o primeiro sonho que o senhor pensava que não iria realizar? Nossa. Era bem complicado, porque em nenhum momento eu via a morte, mas eu sentia uma pressão muito grande. E aqueles primeiros pensamentos, né, de que eu não veria mais a esposa, eu não veria mais Gabriela, aquilo era torturante demais para mim, porque a gente é muito apegado, e eu não veria mais a Ravi, né? E todas aquelas orações que eu fazia, elas não tiveram efeito algum, porque não ia acontecer nada, né? Então aquilo foram momentos difíceis demais. E por que difícil? Porque eu estava sem poder falar, eu não podia compartilhar isso com ninguém, e aquilo era um silêncio que ficava dentro de mim. Mas no mesmo momento eu trazia à memória o que pode me dar esperança, né? Que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém. E foi naquele 12º dia que eu passei aquela experiência, foi quando alguns milagres começaram a acontecer, inclusive aquele de lavar as mãos, né? Mas voltando aos sonhos, quando eu cheguei aqui para pregar a semana retrasada, eu não lembro quem foi a pessoa que me perguntou. Ela disse assim: pastor, o senhor estava com muita saudade da plataforma, né? Eu disse: não estava não. Porque a plataforma, ela teve muitas pessoas que pregaram e pregaram bem, e nós temos bons pregadores. Eu estava com saudade do povo e da igreja. Amém. Essa era a minha maior preocupação, que era não completar a carreira e o ministério que eu tinha recebido. E não pregar o evangelho da graça que me foi dado para pregar. Aleluia. E não ver os sonhos dos meus filhos concretizados. E eu pensava, como vai ficar o povo de DC e o povo de Coconut Creek? Eu sei que Deus vai colocar pessoas tanto aqui como lá, mas essa função foi dada a mim. Mas de repente eu começava já a pensar: não, o meu visto está saindo. Amém. Tudo vai se abrir, eu vou viajar, eu vou... Entende? Sim. Aquilo ali. E quando você disse assim, você pensa apenas no momento espiritual, né? Aqueles momentos que nós assistimos filme ou uma partida de futebol, aquilo também, além das orações, da música que você cantava, aquilo arejava minha mente, porque eu saía, né, daquele mundo de doença, de corticoide, 20 dias, de antibiótico, de furadas na barriga, né, tudo roxo. Eu saía daquele mundo no momento daquele filme, né? E depois a gente orava antes de dormir, aquela coisa toda, né? Para dormir tinha que tomar um comprimido para poder dormir, porque o meu corpo tremia por dentro, assim. Eu passei muitos dias o corpo
tremendo por dentro, você não me via tremendo por fora, mas por dentro era um tremor muito grande, né? Então, até que eu me acalmasse para dormir, por causa daquele tremor, vinham muitos pensamentos. Então, eu tenho muitos sonhos. Um deles é um dia olhar para trás e ver um número grande de pessoas que foram preparadas para a vida ministerial. Amém. Que eu acho que a maior frustração de um ministro é um dia olhar para trás e não ter ninguém seguindo. Né? E eu não penso nisso apenas dizendo assim, eu quero seguidores, não. Eu quero pessoas que façam aquilo que Deus chamou elas para fazerem, mas é importante quando você está indo e você está vendo que as pessoas estão vindo para assumir aquele lugar. Então, esse era o maior peso que eu sentia, né? Porque eu sabia que não tinha ainda feito tudo o que eu devia fazer. E, como disse o salmista, foi-me bom passar por essa aflição. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito humana, muito carinhosa, né? Eu não sou de tratar as pessoas mal, né? Vocês convivem comigo, sabem disso. Eu sou sério na hora de ser sério, mas eu não sou uma pessoa dura, rígida, né? Mas eu me tornei um homem mais amável, mais maleável, mais compreensivo, porque aquela experiência de 20 dias de tempestade, ela me mostrou que a vida é tão curta, que a vida realmente é pequena demais, e você tem que viver segundo após segundo, pleiteando aquilo que Deus colocou para que você faça nessa terra, e que a gente não pode perder tempo. Amém. Então, eu já estava orando que eu queria 29 anos, mas não apenas 29 anos de calendário. Eu queria 29 anos no sobrenatural, vocês lembram disso? E muito mais depois disso. Essa experiência marcou minha vida, né? Eu não vou dizer que foi Deus que fez aquilo, mas aquilo me trouxe. Eu estava conversando com a minha cabeleireira e eu disse assim, seu marido, como ele ficou depois do Covid, que ele passou a mesma situação que eu? Ela disse, pastor, eu não conheço meu marido. Ele é outro homem. Ele chega em casa, ele me abraça, ele me beija. Os filhos, ele é outra pessoa, totalmente outra pessoa. Claro, nós poderíamos ser outra pessoa sem passar por aquilo, mas muitas vezes o ativismo da vida te faz negligenciar algumas coisas. Quando você se encontra naquela situação, você vê que importante são as pessoas que estão fazendo para você. Não é você que está fazendo, são as pessoas que estão fazendo. Que fantástico. Uau, muito forte, né, gente? Meu Deus, tá demais esse negócio aqui. Muito forte. Muito. E, assim, pastor, o senhor falou a respeito do seu sonho, né, de gerar discípulos, ou seja, de preparar homens e mulheres que vão continuar o seu legado. Mas conta pra gente, qual que é um sonho pessoal que você tem? Um sonho para sua família, para os seus filhos, com a Eliane, um sonho pessoal assim do seu coração, para viver assim com a sua família, algo que você sonha viver. Essa igreja está no meu coração porque ela é como um filho, foi gerada para mim. Mas eu tenho esse sonho de passar um tempo nos Estados Unidos, levantando algumas obras e estabelecendo pessoas. Não vou ficar lá para sempre, mas por um tempo eu quero ser um abridor de portas para outras pessoas, no momento que tiver estabelecido elas irem e tocar o barco. Esse é um sonho que eu tenho e eu desejo muito realizar esse sonho. Eu não tenho nenhum desejo de fama, por hipótese alguma, não tenho esse desejo. Hoje nós temos uma equipe boa e nós poderíamos até estar fazendo aqui coisas fantásticas. A gente está vendo a estrutura que nós estamos aqui, né? E claro que nós vamos fazer, mas eu não farei para me tornar famoso ou para ter posição, não, isso não é uma coisa que não me passa pela cabeça, não me passa na minha alma, esse desejo de grandeza, não é? De jeito nenhum. Eu quero ter o suficiente para viver os sonhos, e os sonhos de Deus, eles não morrem, esses sonhos continuam aqui. Nós equiparamos um pouco no Cronos, mas o Kairos de Deus continua na nossa vida, e a qualquer momento que a gente se acopla novamente à vontade de Deus, os sonhos vão acontecer. Uau. E eu tenho esse sonho. Amém. Fantástico. Gente do céu. Tá Toca muito aí, bom pastor. isso aqui. Não, tá maravilhoso. Graças a Deus. A gente sendo enriquecido nesse momento. Na verdade, a nossa vida com o pastor aqui no dia a dia, ele sempre tá nos abençoando, né? Sim. A gente vê pelo trabalho, em tudo que ele faz, ele é um exemplo pra gente. Pastor, eu queria fazer uma pergunta pro senhor, né, na sua experiência de vida. Se existe algo que o senhor mudaria na sua vida que
o senhor possa ter falado, não, isso aqui eu faria diferente, mas não deu, alguma coisa assim, o senhor compartilhasse com a gente. O que o senhor, no percurso aí da vida, que o senhor mudaria? Uau, essa pergunta é boa, hein? Muito Eu bom. mudaria algumas associações que eu fiz. Nossa. Sem desprezar essas pessoas com quem eu fiz associação. Eu as amo, né? Eu não tenho inimigos, graças a Deus eu não tenho inimigos, mas algumas associações que eu fiz hoje eu não faria, até por uma questão de maturidade, né? Porque foram associações que trouxeram prejuízo, não trouxeram benefícios, entende? Então eu não queria fazer determinadas associações que não produzissem resultados extraordinários, né? Então eu juntaria na minha sala de troféus outro tipo de associação, porque é muito importante. Associação é tudo na vida de uma pessoa, certo? Você está associado à pessoa certa é muito importante, porque isso tem um contexto espiritual. Então, algumas palavras que eu falei em tempos passados, muito passado, que tocaram pessoas, eu achando que estava com toda a verdade, e eu machuquei pessoas, essas palavras eu não falaria mais hoje. Né? Aquelas foram palavras que naquele momento eu achava que eram palavras corretas e certas, mas na verdade elas eram apenas o suspiro de uma alma que queria atingir um alvo. E nós não precisamos disso. Nossa. Hoje eu tenho essa maturidade de ter um cuidado, né, de como falar com as pessoas, de como abordar as pessoas, e as associações que eu faço, elas são muito importantes para a minha caminhada ministerial, porque uma associação errada pode te tirar do percurso. E eu te digo que um grau aqui, saindo dele, você não sabe nem onde vai chegar. Esse é o problema das associações erradas. Se tem uma coisa que eu faria, era certas associações que eu fiz, eu não faria mais. Uau, que recado, hein? Isso é muito importante pra gente. Cuidado, observar. viu, jovem, com quem você tem se associado aí, não é? Com certeza. Diga aí, Felipe, qual que é a sua próxima pergunta? Eu acho que, continuando nessa questão de associações, mas hoje o senhor consegue ver isso, mas será se tem como a gente... porque a gente tem que se associar, né? Eu acho que a gente sempre toma cuidado na associação, talvez nem sempre, né? Claro, acho que por isso que vai o conselho, mas o senhor é uma pessoa sempre muito madura, muito sábia. Acredito que isso foi por longo da sua vida, pela sua história, mas como que a gente faz para colocar em prática esse cuidado com a associação? Porque eu tenho certeza que o senhor escolheu a dedo as pessoas que o senhor ia se associar, mas não deu certo. Eu acho que eu tenho também histórias de associações que eu fiz que me prejudicaram demais. Nossa. Mas na prática, né? Como que a gente toma esse cuidado? Porque nos inícios dos relacionamentos tudo parece muito exatamente. bom, né? E às vezes o nosso coração se engana. E a gente precisa de pessoas, de relacionamento. Isso é interessante, hein? A gente precisa de, né? Nós somos... A gente amaria ouvir algum conselho nesse sentido, seria muito bom. A partir do momento que você nasce de novo, você tem o Espírito por dentro, né? E com maturidade ou não com maturidade, o Espírito Santo ele se torna o Espírito discernidor. Ele faz você discernir coisas. Agora, qual é o problema de você, quando jovem, você não discernir o que é certo muitas vezes e o que é errado no contexto que nós estamos falando de associação? É porque nós colocamos muito mais alto o desejo da alma, dos sentimentos e das emoções, do que exatamente discernir o que você está fazendo. E aí nós nos prejudicamos, né? Existem os desejos que você tem, naturais da carne, né? Dos seus sonhos que você quer realizar. Como eu digo sempre, por exemplo, todos nós temos unção, né? Agora, quando nós somos ministros jovens, nós fazemos de tudo para que essa unção apareça e alguma coisa aconteça e a gente ganhe nome. E é nesse momento que a falta do Espírito discernidor adentra seus olhos, seus sentimentos, suas emoções, para que você veja que aquilo não é correto. Todo esse discernimento que eu tenho hoje eu podia ter na minha infância espiritual, se eu tivesse dado ouvidos em todo momento ao Espírito de Deus. Para você dar mais ouvido à carne, aos seus sentimentos e emoções, do que ao Espírito. Agora, quando você amadurece e você tem uma vida mais íntima com Deus, aquela unção que você tem
né, que você queria trabalhar por ela para que ela aparecesse, ela também amadureceu. Essa unção agora é quem trabalha por você. Então você não precisa fazer força. Você está sentado na cadeira, o grupo de música está tocando. Você está recebendo coisas por dentro. Quando você levanta e vai na plataforma, aquela unção começa a trabalhar por você. Você não faz força, deixe-me mostrar uma palavra pejorativa, você não faz força para aparecer, porque quem aparece é a unção em você. Aleluia. Você não quer mais ser visto, você quer que a unção seja vista. Sim. Porque a gente sabe, no frigir dos ovos, que se não for Deus, que se não for a unção, tudo que nós fizermos será considerado palha no tribunal de Cristo. Meu Deus do céu. Simplesmente isso. Tá forte. Agora, aqui, viu? Essa maturidade, ela poderia estar na nossa infância espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sozo de Deus é a salvação. Nessa salvação de Deus tem um pacote: libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Perfeição é maturidade espiritual. Então, no momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo tudo isso, inclusive a perfeição, que é a maturidade espiritual. Mas eu não consigo desenvolver a maturidade espiritual, por quê? Por causa dos meus desejos. Eu quero uma menina, eu quero isso, eu quero aquilo outro, né? Eu quero sexo. Então, você vai começando a ficar envolvido em distrações. E envolvido em distrações, você não escuta Deus. Não tem como você ouvir Deus. Lá no hospital, foram 12 dias. Qual era a minha distração? Os pensamentos, muitas vezes. Era um bombardeio muito grande. Principalmente quando eu soube que a Eliane estava com Covid em casa. Aí pronto. Aí eu pensava, agora Ravi e Gabriela ficaram sozinhos. E a gente tentando esconder de você. Pastor é espertinho, ele pegou sim, ó. Aquilo era um bombardeio muito grande. Olha que interessante. Era uma distração. Talvez Deus estivesse falando comigo, eu não estava ouvindo. Por quê? Porque outras coisas estavam tomando meus pensamentos, né? Mas hoje você tem aquela ponderação de, por exemplo, quando a gente é muito jovem, a gente ora, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por isso, no nome de Jesus, amém. Você sai. E dorme. Hoje não. Hoje você ora, você antes ora pedindo que o Espírito Santo fale com você, aí você ora e depois que você ora, você dá um time, um silêncio, para você ouvir Deus. Na nossa juventude nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós estamos num ativismo muito grande. Nem percebemos e achamos que tudo que nós estamos fazendo está certo. E quando alguém mais maduro quer chamar para dar um conselho, para dizer alguma coisa, a gente acha que ele está contra a gente, ou é velhice, é babaquice, entendeu? Meu Deus do céu. Eu quero pegar um gancho nessa resposta do senhor aí. Fala pra gente, pastor, o que é primordial para que a gente não se distraia. O senhor com certeza tem os passos, né, que muitas vezes a gente pode achar que sabe por sermos jovens, mas talvez não colocamos em prática e esse tipo de situação. Mas fala pra gente o beabá primordial para nossa vida, pra gente ouvir a voz do Espírito Santo. Jovem. Eu gosto muito de me basear em pilares. Por exemplo, quando jovem, eu me baseava num pilar. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Uau. Em todo o tempo que eu fiquei envolvido cuidando das coisas do Senhor, eu ouvi Deus nitidamente e sabia que passo eu tinha que tomar. Durante 14 anos eu fiz isso. Uau. Sem sair da linha. Aí vem o tempo de namoro. O tempo de namoro eu não sou casado. Sou solteiro. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Mesmo com a namorada. Mesmo com a namorada. Ali tem um sexo oposto. Eu sei, se eu começar a beijar, abraçar, apertar, alguma coisa vai acontecer. Então o que é que nós fazemos? O nosso namoro tem que ser um namoro diferente. O meu namoro com a Eliane foi um namoro totalmente diferente. Hoje eu posso falar nisso bem tranquilo. O nosso namoro foi um namoro diferente. Amém. Então naquele tempo eu vigiei. Alguns momentos, ministerialmente, porque eu comecei cedo, eu me distraí com algumas coisas, encantado com a plataforma. Aí tem um probleminha. Como casado. O casado, o marido vive para a mulher e a mulher vive para o marido. Uau. Então a concentração, o foco tem que ser o outro. Amém. Então onde é que está a satisfação? É no outro. Aleluia. Não é? É muito bom para um homem ter um orgasmo numa relação sexual. Mas na relação sexual, para mim o prazer está em que minha esposa se satisfaça. Primeiro, e depois eu me satisfaça. Porque eu estou sempre procurando
o benefício do outro, Amém. não o meu próprio benefício. O meu foco é ela, é minha família, não as coisas que estão ao meu redor. E eu lido com muitas pessoas, com mulheres jovens, com mulheres maduras, né? E você tem que viver uma vida íntegra para que você possa ser uma pessoa confiável e para que você possa ter o discernimento correto. Você tem que ter esse discernimento. Uma certa vez aconteceu um fato aqui, né? Nas igrejas onde eu pastoreei, geralmente o pastor, depois que dá a bênção, as pessoas não saem, o pastor vem à porta e fica falando com as pessoas. As pessoas já têm o costume de cumprimentar o pastor e sair. Aqui em São Paulo é diferente. Se você ficar na porta, uma pessoa te pega e você não fala com mais ninguém. Então não adianta você vir, tá certo? Eu não estou dizendo que está errado, porque as pessoas gostam do pastor. É verdade. Mas uma certa vez, eu fiz isso uma única vez. Eu desci do púlpito e vim para a porta. E passou uma jovem senhora e ela pegou na minha mão e disse: nossa, que mãos macias. Eu disse: minha esposa diz isso todos os dias. Olha aí. Quer dizer, eu já cortei. Eu poderia ter dito muito obrigado por educação, né? Mas eu já fiz um corte. Por quê? Porque se eu não faço esse corte, dali podem surgir outras coisas. Ela pensar que eu gostei, ela retornar para aquilo. A partir daquele momento, ela não retornou mais para aquilo. Graças a Deus não saiu da igreja. Amém. É porque não aconteceu nada. Então, eu tenho que ter um foco nas coisas que eu estou fazendo hoje, porque é uma coisa que eu tenho, inclusive, pregado aqui, né? As distrações e os sentimentos feridos. Eita. Né? Não investir em sentimentos e ter cuidado com as distrações. Então isso faz com que você tenha a anuência junto com você do Espírito Discernidor para te mostrar o que é e o que não é, o que está certo e o que está errado. Porque nem sempre aquilo que é bom pode estar certo. Por exemplo, esse copo d'água aqui está maravilhoso, copo com água. Essa água é maravilhosa, mas ela podia ter aqui uma gotinha de veneno. É verdade. Então, se eu tenho o Espírito Discernidor, não ia tomar. Sou eu que decido se tomo ou não, depois que eu venho. É verdade. Então, na vida da gente é exatamente isso. Se você tem o Espírito Discernidor, você está andando na palavra, porque a Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Então, se eu ando na palavra, não vai ter perigo de cair. Amém. Entendeu? Muito Top. bom. Muito boa a resposta, pastor. Eu lembrei até de um amigo meu, Newton, que ele falava algo interessante pra gente, que é homem casado. Ele fala: irmão, o diabo você enfrenta. Se você vê o diabo, vai pra cima. Agora, quando tu vê uma mulher, sai correndo. Exatamente. É mais ou menos assim. Então, o recado tá dado. Jovens, procurem as coisas do Senhor, por favor. Vamos lá. Isso. Gente, meu celular até me avisou aqui de uma maneira nem um pouco discreta que o nosso tempo, infelizmente, acabou, pastor. Dá pra mais uma última aí? Passou muito rápido. Sim, então, aí agora, para encerrar e fechar com chave de ouro, e antes, agradecer, óbvio, a sua presença aqui Obrigado. com a gente. Foi muito bom Prazer, ter você, ter maravilhoso, esse meu papo. pastor. A gente com certeza foi muito acrescentado e muito abençoado, mas a gente gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e deixasse um recado para todos os jovens que estão te assistindo agora. Se você pudesse falar algo para os jovens, todos os jovens do Brasil estão te vendo, o que você falaria para os jovens? Eu dizia para os jovens o seguinte: meu querido, a vida só tem sentido se você vivê-la 24 horas por dia com Deus. Amém. Agora, talvez, se você não estiver vivendo, você só vai perceber isso lá na frente. Mas não é necessário que você só perceba quando os anos passarem, quando o cabelo estiver branco. Você pode perceber agora, porque todo fundamento que você fizer agora, ele vai servir para a grande construção que Deus tem para a sua vida. Sem fundamento, o que você construir depois cairá por terra. Uau! Uau, muito obrigado, meu pastor. Gente, muito bom, muito Lindo, bom. foi maravilhoso. Depois dessa, eu vou até marcar um dia pra assistir Mazzaropi com o pastor. Glória Então a Deus. isso, gente, vamos olhar para aquela câmera lá e dar um tchauzinho. Galera, a gente se vê no próximo Jumpcast. Até lá. Beijo.